Existem pensadores que eles alteram a realidade por gerações, por séculos. Por isso que eles são clássicos. Os clássicos são aqueles que passam de mãe para pai, de pai para filho, avô, etc. e tal. Aristóteles, Platão, Sócrates, Galileu, Nietzsche, Marx, Freud e o que o autor que eu vou falar hoje, Darwin. Darwin criou a teoria da evolução das espécies. Seu clássico, que demorou 20 anos para terminar, o objetivo central ali do Darwin era mostrar que o homem não era mais descendente de Deus, era descendente do macaco. E dentro desse processo de evolução, sobrevive aquele que melhor se adapta às condições climáticas do ambiente, ou seja, sobrevive o mais forte, o que mais tem poder de adaptação. Essa teoria do Darwin ela foi apropriada por campos sociais e acabou transformando-se no que é chamado hoje de darwinismo social, ou seja, aquela ideia posta para os seres animais foi posta para os humanos na sociedade. E o que isso quer dizer? O homem que melhor se adapta às condições, ele sobrevive. Para eu ser mais direto, sobrevive o mais forte, o que melhor se adapta ao mundo. Pois bem, esse é o ponto de partida. O neoliberalismo é um tipo de sociedade que nos coloca constantemente esse tipo de discurso darwinista social. É preciso ressaltar, não tem nada a ver com Darwin, é o darwinismo social, que é aquele o homem mais forte sobrevive de acordo com as condições. E o capitalismo, vocês sabem muito bem que o grande gerador de lucro dele é a base da exploração da escravidão das pessoas. Aquilo que o Marx chamou de mais-valia, ou seja, ele cria mais valor sobre o seu serviço, a sua força de trabalho. Pois bem, tendo esse ponto de partida, vamos analisar o contexto nosso aqui da pandemia. Desde que iniciou esta sindemia, muitos países adotaram medidas restritivas no sentido de preservação das vidas. Não deixou sopa para o azar e tomou-se medidas cabíveis ao momento, cujo objetivo era a preservação de vidas. Países como Estados Unidos, Itália e Suécia, que está até hoje sofrendo, desdenharam da Covid, estão passando poucas e boas. No nosso caso aqui, o Brasil, então nem se fala. Vocês devem estar se perguntando, você começou a falar de darwinismo social, falou da pandemia, o que essas coisas se relacionam? Eu anteriormente falei sobre darwinismo social. Aplicado ao contexto brasileiro e às ações do presidente, o que nós temos é a liberalização máxima de todos os setores, o segmento normal, como se a vida estivesse no seu curso mais normal, e é preciso dar continuidade à vida. Não é possível ficar em casa sem dinheiro, morrendo de fome ou ficando com depressão. Foi isso que disse o presidente. Esse tipo de ação coloca muito bem o seguinte: temos a doença, temos casos nos hospitais? Temos, mas isso sempre existiu. Agora a gente não pode fazer alarde sobre isso. É exatamente isso o pensamento do nosso presidente da República. A partir disso, você vai às ruas, levar a vida normal, que já não é mais, faz tempo. E você pega a doença.
como se fosse uma espécie de roleta russa. Você vai para o hospital e é curado, muito bem. Parabéns para você, é porque você se cuidou, alguma coisa nesse sentido. Agora, se é o caso contrário, vou usar as palavras do presidente. Eu lamento, mas a vida é que segue. Esse tipo de discurso se encaixa muito bem na teoria do Darwin, que é a ideia do darwinismo social. O mais forte sobrevive dentro desse contexto. E, portanto, não vamos parar a sociedade por conta de uma gripezinha. É preciso dar continuidade nas ações e fazer a economia girar. É o perfeito discurso darwinista social, eugenista até, e neoliberal radical. Por que neoliberal radical? Por conta que você coloca ao máximo todas as ações sobre o indivíduo. Não existe essa coisa de sociedade. A responsabilidade cai única e exclusivamente para si mesmo. Esse é o contexto que nós estamos. Eu escuto muitas pessoas da esquerda dizendo que esse governo é um desgoverno e que eles são atrapalhados, e que eles fazem de maneira sistemática, desorganizada as coisas. Não, não é. A esquerda precisa ter alguns referenciais novos, teóricos, para a compreensão maior dos fenômenos sociais no mundo. Vamos analisar países como Hungria, Índia, Estados Unidos, Brasil, Polônia. Todos eles têm a mesma características. Eles são países que procuram a divisão. Eles escolhem aqueles cidadãos que são considerados do bem e aqueles que devem ser banidos. Esses países que eu mencionei anteriormente, se vocês pesquisarem, cada um vai ter o seu alvo. No nosso caso, são as esquerdas que devem ser banidas por conta que elas promovem uma espécie de Sodoma e Gomorra, segundo o imaginário popular. E esse governo vem para acabar com a corrupção. Esse é o mito fundador. Na quarta-feira passada, nós fizemos uma live com o professor Roberto Venâncio, onde eu fiz uma longa explicação desse contexto da ascensão das novas direitas, e que eu mostrei muito bem que trata-se de uma ação bem coordenada, planejada e muito bem organizada, cujo objetivo é muito bem pensado também. É sabido que essas ações são calculadas. Não é fruto de um desgoverno, como a esquerda diz. Isso é um profundo erro de leitura que a esquerda institucional faz e promove para as pessoas. Steve Bannon explicou para Trump como ele deveria ser presidente, assessorou a campanha. A mesma coisa ele fez aqui no Brasil. Se vocês pegarem esses países que eu já citei anteriormente, todos eles têm as características centrais. Negacionistas é uma. Eles têm um mito fundador, eles escolhem problemas estruturais e eles escolhem um inimigo externo. Essa é a receita mágica. E tem um discurso fortíssimo de resgatar a tradição e combater esses modernos corruptos. Entenderam? Qual livro que eu estou falando? Jason Stanley. O livro chama-se Como Funciona o Fascismo. Leiam este livro que vocês vão ter um panorama muito bem claro sobre o que está acontecendo atualmente. Ele não está falando do Brasil especificamente, ele fala dos Estados Unidos especificamente, e mais especificamente ainda ele fala das ações de Steve Bannon. E ele estudou Steve Bannon. Então pare e pense. As ações feitas agora, cujo objetivo é que sobreviva o mais forte, que deixe o darwinismo social de maneira radicalizada, ela é muito bem coordenada e muito bem pensada. Não é uma ação fruto de um desgoverno, como Boulos fala, como Fernando Haddad fala, como Lula fala, como Ciro fala. Não, vocês estão errados nesse contexto.
É uma ação muito bem pensada, calculada. Pare e pense sobre isso. Até mais.